Estamos nós aqui só para te adorar. Diga, só para te declare isso, levante suas mãos e declare isso. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Sim, Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Obrigada, Senhor, porque nós temos livre acesso à Tua presença através do sangue de Cristo. Não há mais separação entre Deus e o homem, porque Tu, Senhor, abriu o caminho para nós, pelo sangue do Cordeiro. Obrigada, Pai, porque quando nós te adoramos, o Senhor compartilha conosco realidades da nova criação que nós temos em Ti, Pai. Obrigada porque quando nós te adoramos, nós somos transformados de glória em glória. Obrigada porque quando nós te adoramos, Pai, o Senhor compartilha conosco os Teus planos específicos para cada um, Pai. Nós te damos graças porque nós não estamos aqui por acaso, nós não somos abandonados, nós não fomos largados para sobreviver. Mas nós estamos aqui porque o Senhor sonhou conosco e o Senhor tem um plano poderoso para cada um de nós. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra implantada em nossos corações. Eu me coloco diante de Ti como um canal para aquilo que o Senhor quer fazer e comunicar aos corações dessa manhã. Eu vou falar, mas é o Teu Espírito que vai ensinar, vai comunicar a cada um deles aquilo que eles precisam ouvir, Pai. Obrigada pela Tua unção fresca. Obrigada, Pai. Nós somos gratos a Ti com essa comunhão que nós temos contigo. Amém. Você é grato ao Senhor? Você é grata pela essa presença que habita em você todos os dias da sua vida? Ele nos chamou para adorarmos em espírito e em verdade todos os dias da nossa vida, 24 horas por dia. Nós não estamos sós. Você não está só. Amém? Você pode se sentar um pouco. Glória a Deus. Eu estou com uma incumbência de falar sobre o assunto que eu amo: história e adoração. Deus me ajude a falar tudo que eu tenho no coração em 40 minutos, amém? 37 minutos. Mas nós somos criados com um propósito. E nós somos criados para o louvor da glória de Deus. É isso que está lá em Efésios. É isso que Paulo fala. Nós fomos criados para a honra e glória do nome de Jesus. Para manifestar a vida de Deus aqui na terra. Amém? Obrigada, louvor. Vocês são uma bênção. E a adoração é uma comunicação de Deus. É algo que Deus criou para que a gente pudesse ter um relacionamento com Ele, né? É uma comunhão, e quando a gente tem comunhão, a gente aprende sobre aquela pessoa, a gente recebe conhecimento, é uma conexão divina. É a linguagem de Deus e o homem. Por isso que só Ele é merecedor de toda a adoração. Amém? E o Senhor, Ele não procura, na verdade, a adoração. O Senhor tem a adoração no céu, 24 horas, infinitamente, os anjos estão lá adorando a Deus, mas Ele procura o quê? Adoradores. Amém? Há adoradores aqui? E a adoração, irmãos, essa não é para o benefício de Deus, né? A palavra de Deus em 2 Crônicas 16, 9 diz que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, procurando se manifestar forte àqueles cujo coração é totalmente dele. E abra sua Bíblia em João 4, 23, por gentileza. Semana retrasada, Douglas estava ministrando e falando sobre a mulher samaritana. Eu queria retomar um pouco acerca disso.
em João capítulo 4, versículo 23, é uma conexão que Jesus faz a justamente essa passagem de 2 Crônicas 16, 9, onde os olhos do Senhor estão passando sobre toda a terra, procurando aqueles que o adorem, né, de inteireza de coração. Então Jesus fala assim, João 4, 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. O Senhor, Ele não quer a adoração, Ele quer o seu coração. A adoração por adoração, Ele quer o seu coração. Ele quer ser tudo em você. Para o quê? Vamos lá, num livro que eu esqueci até de pegar, mas você pode ir lá no Verbo Shop que tem lá. No livro Uma Vida em Chamas, de Rick Renner, ele faz uma definição de adoração que eu achei bem interessante. Ele fala assim, a adoração cria um canal que dá acesso à presença de Deus para transformar a vida das pessoas de uma maneira poderosa. Então, como eu falei, o maior interesse de Deus é você, é o seu coração. Como o cronista falou, o Senhor está procurando os corações para o quê? Para se mostrar forte. O Senhor nos procura para mostrar forte na nossa vida, para se mostrar através de nós aquilo que Ele é. Amém? Então, dito isto, a gente retomando, eu vou fazer um pouquinho um caminho da adoração, desde a criação do mundo até o tabernáculo. Amém? Vamos lá, eu preciso da atenção de vocês, que a gente vai correr aqui um pouquinho. Vou trazer muitos princípios, versículos, deixa a sua Bíblia aí, apostos, que a gente vai tratar muito sobre o Antigo Testamento. E a primeira coisa que a gente precisa saber, o Antigo Testamento, ele não está na Bíblia por acaso, ela faz parte do cânon. Ela revela Deus, ela revela o caráter de Deus. Talvez ela agora não nos sirva mais como uma doutrina, o ritual que nós precisamos fazer, mas o Antigo Testamento, ela revela Deus. E tudo que está lá, mesmo que a gente não entenda, é Deus falando conosco. É Deus se manifestando. E ele fala assim que Deus, né, em Gênesis, quando Deus criou Adão, ele havia plena comunhão com Adão. Entrou o pecado no mundo, Adão morreu espiritualmente, houve a separação, né? E ele não pôde mais se relacionar, né? Não pôde mais dar essa adoração como Deus planejou, mas no decorrer do Antigo Testamento nós vemos pessoas, né, como Enoque, como Abel, como Noé, como Abraão, Isaac, Jacó, todos eles levantando altar, ou seja, buscando a Deus, da forma como eles poderiam naquela época. Mas aí Deus, ele vem Moisés, né, e ele dá uma ordem a Moisés. Moisés, faça para mim um santuário, porque eu quero habitar no meio do povo. Sempre foi vontade do Senhor habitar no meio do seu povo, né? E o Antigo Testamento, antes de mais nada, a gente precisa considerar que foi algo determinado por Deus para, através dessas figuras, Deus se manifestar. Deus estava revelando verdades eternas no tabernáculo, não eram apenas rituais. E nós não podemos esquecer que cada palavra que procede da boca de Deus traz verdades eternas, né? Cada coisinha no tabernáculo tem um propósito. Cada coisinha que está ali, cada ritual tem uma lição para ser ensinada até mesmo para nós hoje, no Novo Testamento. Tudo no tabernáculo, ele apontava para Jesus. Tudo. E a lei
não foi algo que foi dado, porque os outros povos têm um Deus, então os judeus têm. Na verdade, o judaísmo foi a primeira religião monoteísta. Né? A religião mais antiga monoteísta foi o judaísmo. Por quê? Porque nós acreditamos que o Deus Yahvé é o Deus verdadeiro. E a lei, ela teve um propósito. Em Gálatas capítulo 3, 24, o próprio Paulo diz: de maneira que a lei se tornou nosso guardião. Ele estava falando como um judeu. A lei tornou-se como um professor. Tem algumas versões que falam como um aio, que é aquele que guia o povo até que aquilo que fosse perfeito viesse, Jesus. Então, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O próprio Jesus, ele fala: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Antigo Testamento. Até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17 e 18. Então, a lei foi dada para preservar um povo até que a semente de Davi, Jesus, viesse. Amém? Então, abra lá em Êxodo 25, que vai ser o nosso texto base. Êxodo 25, 8. Deus fala a Moisés: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Como eu falei, é desejo de Deus habitar no meio do seu povo, né? E Deus instrui Moisés a construir um tabernáculo para o quê? Para que a sua presença esteja entre o povo. O objetivo do tabernáculo era abrigar a glória de Deus, a Shekinah de Deus. E o tabernáculo também poderia ser descrito como um modelo, como uma parábola, como uma figura das coisas que viriam. Amém? Abra lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 8. Hebreus 9, 8. Desta forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o lugar para o lugar santíssimo, enquanto permanecia primeiro tabernáculo. Isto é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então a gente vê aqui que Deus usou o tabernáculo como uma figura mesmo, como uma forma de ensinar. A revelação de Deus na Bíblia era progressiva, amém? Como crianças, digamos assim. Deus, ele se manifestou no Antigo Testamento como o Deus Criador. Como aquele, tanto que vocês procuram com seus altares, eu sou o Deus Criador. Mas ele ainda não se revelou como um Deus Pai. Amém? Ele não se revelou como aquele Deus que cuida, digamos assim, de ter esse relacionamento íntimo. Porque havia o pecado. Havia uma lei, que aquele que pecar morreria. Então a humanidade tinha uma dívida. Então Deus precisava preparar o povo para que quando Jesus viesse, essa revelação poderia estar, isso tudo que nós fizemos apontava para Jesus. Então o tabernáculo, ele é a sombra de coisas que iriam realmente se concretizar em Cristo Jesus.
No capítulo 10, versículo 1 diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. E cada detalhe presente no tabernáculo refere-se a uma verdade para os tempos futuros. Amém? Eu queria que colocasse a primeira imagem, por gentileza. Eu não sou maneco, mas eu sou esposa dele, então eu tenho licença. Gente, aqui é o tabernáculo de Moisés. Amém? Essa parte que fica dentro desses muros se chama o átrio. E nós temos aqui o altar de bronze. E esse negocinho pequenininho aqui é que ficou desproporcional, mas aqui tem a pia de bronze. Esse lugar era acessível a todas as pessoas. As pessoas poderiam chegar ao átrio e levar a sua oferta diante de Deus. Oferta de pecado, na verdade, né? Para perdão de pecados. Então, o altar havia essa queima desses animais que eram levados para o perdão dos pecados. A pia era onde os sacerdotes, os levitas que recebiam essas oferendas, eles se lavavam para poder trazer, né? Para poder colocar, né? Para se purificar, para entregar o sacrifício a Deus. Então, a área era aberta, acessível ao povo. Era um local onde os sacrifícios pelos pecados eram oferecidos. E para o Novo Testamento, né, para a nossa realidade em Cristo Jesus, esse lugar é o lugar de arrependimento e purificação. Amém? E o altar de bronze, ele aponta para a cruz de Cristo. Porque lá eles levavam continuadamente sacrifícios, animais pela remissão dos pecados, mas Jesus foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Não precisa mais fazer esses sacrifícios, amém? Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. E a pia de bronze simboliza a limpeza espiritual. Em Efésios 5:26 diz que a igreja está sendo lavada pela palavra de Deus. Então a pia representa essa purificação. Amém? Nós temos o altar como lugar de sacrifício pelos pecados, mas hoje na nova aliança, não sacrificamos mais animais, mas oferecemos sacrifícios espirituais. Amém? E o que são esses sacrifícios espirituais? Quando nós colocamos o nosso próprio corpo em sujeição à palavra, isso é um sacrifício de louvor. Nós colocamos as nossas vontades carnais, naturais, ou até mesmo os planos que são lícitos. Mas nós dizemos o quê? Não, Senhor, eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a tua. Esses são os sacrifícios que Deus quer. Em Hebreus 13:15-16 diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Existe uma expressão vocal de louvor e existe também essa expressão onde eu mortifico a minha carne, as minhas vontades naturais para fazer a vontade de Deus. Amém? E a imagem 2, por gentileza. Agora nós chegamos no santo lugar ou santo dos santos. Esse lugar, nós temos aqui o candelabro, aqui a mesa dos pães. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Dá não? Candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso. Aqui nesse lugar só poderiam ter acesso os sacerdotes. E nem os levitas podiam entrar. E qual era a função desse lugar? Aqui, continuamente, precisava ter óleo e luz aceso, um incenso aceso e pães frescos da propiciação. Como é os pães? Da proposição. E o que significa cada uma desses utensílios?
Jesus é a luz do mundo. E nós, como seus filhos, nós somos luzeiros no mundo. Então existe uma relação de nós com o mundo, sim. Mas de quê? De levar luz, levar a palavra. Nós vemos aqui um relacionamento horizontal, nós com o mundo, no sentido de levar a palavra, de sermos verdadeiros crentes, cheios da palavra e cheios do Espírito. Nós temos aqui, na mesa da proposição, o pão. Jesus era o quê? O pão da vida. Jesus é o verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, Jesus é o pão da vida, mas Ele é o verbo da vida. Ele é a palavra. Então, nós precisamos ter sempre conosco pães frescos. Nos alimentar da palavra continuamente. Aqui nós temos o altar de incenso que simboliza as orações. As orações, Jesus tinha um relacionamento de oração contínua com Deus. Aquilo que ele ouvia Deus fazer, era o que ele fazia. Não era assim? Então nós, como crentes, como os filhos de Deus, nós também temos que manter esse altar do incenso aceso. Sempre aceso. Então nós vemos um relacionamento horizontal, vertical e para dentro de nós, com o pão alimentando, para Deus com orações também. Amém? E a principal aplicação nesse sentido é uma vida de intimidade, de oração, palavra e comunhão com Cristo. A adoração mais profunda que nós podemos ter com Ele é no nosso dia a dia. A adoração não é algo que acontece na igreja, todos os domingos, ou quando você está com perrengue, né, aí precisa das línguas emergenciais, e vai se prostra, Senhor, estou frito, o que eu faço agora? Não, é um relacionamento contínuo. A adoração é um estilo de vida. Então, o santo lugar, ele mostra para isso, para esse lugar de intimidade. Nós chegamos no santo lugar. Nós estamos também no santo lugar. Nós temos acesso ao pão da vida. Nós temos acesso à luz. Nós temos acesso a poder falar com Ele de todo o coração, sem medo. No tabernáculo, as pessoas tinham muito medo de se achegar a Deus, porque Deus era algo muito longe, temível, não era? Moisés, fale com Deus, que a gente não quer falar com Ele não, porque a gente tem muito medo dEle, porque como Isaías falou, como é que eu posso falar com Deus? Eu sou um homem de impuros lábios, moro no meio de povo de impuros lábios, eu não posso me achegar a Deus. Mas nós podemos nos achegar por meio do Cordeiro. Nós não precisamos ter medo. Deus é amor. Deus quer nos ajudar. Ele quer se mostrar forte para aqueles que o adoram. Então não importa seu passado, porque o seu passado pode ser apagado pelo sangue do Cordeiro. Não importa seus traumas, porque a palavra tem como te lavar e te purificar de todo o mal que o diabo possa ter te causado. Não importa, o caminho foi aberto através de Jesus. Então você pode ter uma vida contínua e cheia da presença de Deus. Amém? Imagem 3, por gentileza. Então, nós temos o santo lugar, agora nós vamos para o Santo dos Santos, que era o lugar onde tinha a Arca da Aliança. Aqui não havia nenhuma iluminação, mas a própria glória de Deus iluminava esse lugar. Era realmente a arca, como eu falei, a Arca da Aliança. Deus falou que iria habitar no meio do seu povo. Então, aqui é a prova de que Deus estaria no meio do seu povo. Nós temos aqui a tampa, né, que é o propiciatório, agora eu falei certo? Eu confundo proposição com propiciação. Então, nós temos a tampa da aliança, que é o propiciatório, que significa o quê? Foi feito justiça. Temos paz com Deus.
né? Quem entrava na época do tabernáculo? Só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, para purificação de todos os pecados de toda a congregação, né? De todo o povo israelita. Então, ele só podia entrar uma vez por ano, levando o sangue do cordeiro, que ele imolou, e era derramado sobre a tampa, sobre o propiciatório. E ali ele estava dizendo, ó, foi feito justiça, né? Só que só tem validade de 365 dias. Ano que vem nós vamos ter que fazer de novo. Mas ele simboliza, né, que nós agora, através de Cristo Jesus, nós temos também acesso à presença de Deus. Volta, por favor, à segunda imagem. A gente vê aqui no final, a gente pensa que às vezes o véu é um véuzinho, né? Véuzinho de noiva. Está vendo esse fundo aqui que parece uma parede? Isso aqui é o véu. O véu que foi rasgado, mas na época do Templo de Salomão era um véu bem grosso, né? Era mais um tapete persa do que um véu, na verdade. E atrás dessa parede de véu havia, pode colocar a próxima imagem? A Arca da Aliança. Como eu falei, só podia entrar o sumo sacerdote, uma vez por ano. Mas o véu foi rasgado de alto a baixo. E agora todos podem entrar, amém? Mas eu queria fazer uma leitura com vocês em Hebreus 9. Agora, vocês visualizando tudo isso, agora a gente vai para a palavra, o que ela diz acerca disso tudo, né? Hebreus 9 diz, ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Há estudiosos que dizem que até a disposição desses utensílios dentro do tabernáculo era em formato de cruz. Como eu falei, tudo aponta para a cruz. Tudo aponta para Jesus. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Desta forma, o Espírito estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação como água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. E nós vemos que agora não há mais divisão nisso, né? E eu queria agora entrar num assunto que é pouco falado, mas é muito importante. Queria falar com vocês acerca do tabernáculo de Davi. Abram lá, por gentileza, em 1 Crônicos 16.
O tabernáculo de Davi, ele é entendido como uma promessa profética de restauração espiritual e messiânica. O tabernáculo, ela foi uma tenda simples, né, que Davi fez. Vamos ler aqui em 1 Crônicas 16:1. Davi pediu, né, que eles trouxessem a arca de Deus e colocassem na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor. Esse é o versículo 4. Fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Versículo 6. Os sacerdotes Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca de Deus, da aliança de Deus. Versículo 7. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Então, pode colocar a próxima imagem, por gentileza. Então, o tabernáculo, ele perambulou pelo deserto por vários anos. E ele também se estabeleceu, o último lugar que ele passou foi em Gibeão. O povo atravessou o Jordão, conquistou Canaã, e ele se estabeleceu em Gibeão. Só que Davi, ele conquistou Jerusalém, e Jerusalém se tornou a cidade sede de Israel. E ele mandou buscar a arca da aliança. O tabernáculo ficou em Gibeão, mas ele mandou buscar a arca da aliança para ficar no coração do povo, no centro, onde ele estava reinando. Então ele mandou construir uma tenda e no meio colocou a arca da aliança. Mas para que, Camila? Davi fez isso e por inspiração de Deus, como uma promessa, como uma profecia de algo que iria acontecer posteriormente. E é interessante que nos Salmos, né, eu li com vocês, e ele ordenou que Asaf, ele cantasse, né, junto com os outros levitas, né, salmodiasse ao Senhor. E no versículo 23 fala assim: cantem ao Senhor todas as terras. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações. Seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Porque qual era o objetivo de Deus? Era que os judeus, os israelitas, todos pregassem a salvação, pregassem Deus. O objetivo principal de Deus era reunir toda a humanidade em adoração a Ele. Então, o tabernáculo de Davi, a arca, ela ficava visível para todo mundo. Não havia mais separação, né? Quem quisesse podia vir e ver a glória de Deus. A presença de Deus está habitando no nosso meio. E ele ordenou que não houvesse mais sacrifícios naquele lugar. Os sacrifícios continuaram no tabernáculo. Mas ali ele instituiu 24 horas de louvor e adoração. Ele levantou levitas para turnos, para ministrar diante da arca. E foi nesse período também que a gente pode encontrar na Bíblia, no livro de Salmos, muitos salmos escritos que foi durante esse período de adoração a Deus no tabernáculo de Davi. Vinde, adoremos ao Senhor. Venha, vamos proclamar que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quão amáveis são teus tabernáculos, né? Até aquela canção que a gente canta, meu prazer é viver nos átrios do Senhor, é referente a isso. A esse momento de adoração, a esse lugar. Não existe mais átrio, santo lugar, santo dos santos. Está tudo disponível para nós. Então isso foi um ato profético de Davi, tanto que em Atos capítulo 15, vamos lá em Atos, capítulo 15, versículo 16.
Vocês estão na escola dominical, amém? Vocês estão aprendendo alguma coisa? Amém. Atos 15, 16. Aqui a gente tem um concílio de Jerusalém. E nesse concílio foi quando a igreja ficou naquele dilema. Ei, os gentios é como nós? O gentio pode aceitar Jesus? Não pode aceitar Jesus? A gente vai aceitar o gentio dentro da igreja? Então Tiago, o irmão de Jesus, que era o bispo de Jerusalém, ele se levanta e fala assim, Atos 15, 16. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então, ele não faz menção que ele vai restabelecer o tabernáculo de Davi, nem o templo de Salomão. Ele faz menção do quê? Que ele vai reconstruir a tenda caída de Davi. Ele faz menção a Amós, capítulo 9, versículo 11. Que o Senhor nos últimos dias iria reconstruir ou levantar novamente a tenda de Davi. Por quê? Porque todas as nações, grego, romano, gentil, brasileiro, hinduísta, muçulmano, quem quisesse, poderia se achegar a Deus. Amém? E nesse lugar existiria o quê? Louvor, 24 horas. A adoração, sacrifícios de louvor a Deus, 24 horas. Nós poderemos ter essa comunhão, essa adoração 24 horas por dia. Aleluia. Então, a adoração na nova aliança, ela é espiritual, ela é aberta para todos e ela é contínua. A adoração é um estilo de vida, não é um momento, não é um sentimento, não é uma canção, embora faça parte o louvor. Mas a adoração é algo que acontece no nosso espírito para Deus, em espírito e em verdade. E então aquele questionamento em que a mulher samaritana faz, então como é que nós vamos adorar? Onde nós vamos adorar? É nisso que a gente pode responder a ela. O tempo é hoje, é agora, e a forma não é mais em templos, não é mais em um lugar, mas é no coração. Amém? E voltando lá para Hebreus. Hebreus 10 fala assim, versículo 1 novamente. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. No versículo 19 diz, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. O véu foi rasgado de alto a baixo, não foi de baixo para cima, foi de alto a baixo. Foi o próprio Deus que rasgou, para que a gente pudesse ter acesso. E o véu que foi rasgado foi o próprio corpo do Filho de Deus. E foi Ele que inaugurou a morte e ressurreição dele, que inaugurou esse novo e vivo caminho que a gente pode se achegar a Deus. Amém? Que os adoradores podem se achegar sem medo. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz. O Senhor não é um Deus irado conosco, pronto para bater em nós quando a gente pecar. Não. No átrio, a gente encontra misericórdia. A gente encontra perdão de pecados e purificação dos pecados. Amém? Para a gente poder viver uma vida em contínua adoração. O Senhor, como eu falei, na criação, no início, no Antigo Testamento, Ele se revela como um Deus Criador. Mas na nova aliança, Ele se revela como nosso Pai. Aquele que quer ter intimidade conosco. Então, nós podemos nos achegar diante do trono da graça para alcançar misericórdia e graça em tempo oportuno.
O Senhor é conosco. O nome dele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele quer habitar no nosso meio, mas principalmente Ele quer habitar no nosso coração. O Santo dos Santos agora somos nós. Pedro fala que não é mais um templo de pedra, mas o Senhor está construindo para Ele um templo com pedras vivas. Nós somos a igreja de Deus. Então deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus mostrar o que Ele tem para você. Você não está aqui por acaso. Não está por acaso. Não foi um acidente de percurso. O Senhor tem um propósito para você ter nascido. Onde você nasceu, na família que você nasceu, no gênero que você nasceu, com os vizinhos que você tem, o Senhor tem um propósito. E é através da adoração que o Senhor vai poder se manifestar forte no meio de nós. É a unção dEle que nos capacita para toda a obra. É a unção dEle, é o Espírito dEle que nos faz chamar Abba Pai. É o Espírito dEle que quer nos guiar constantemente nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Não seja egoísta, nem orgulhoso. Não guarde para si aquilo que o Senhor tem a solução. E é nos momentos de adoração, de rendição a Ele. Não precisa cantar bonito, não precisa ter música. É quando eu me derramo em sua presença. É quando eu reconheço que Deus é Deus. Que o Senhor compartilha conosco da sua força e do seu poder. E a gente vê que não é na nossa força, e não é por violência, não é pelo muito falar, ou pelo deixar de falar. Mas é pelo Espírito. Do Senhor vem todas as saídas da vida. O Senhor quer, desde o início, habitar no meio do seu povo. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa música. Ele é o nosso tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Deixa Ele ser teu tudo. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo, tu és meu tudo, tu és meu tudo, tu és meu tudo. Quero Jesus.
satisfaz a fome e a sede. Nada mais satisfaz, só tua palavra, Senhor. Só as palavras que saem da tua boca, só a tua vontade, só a tua presença, Senhor. Eu encontrei o meu lugar, eu encontrei o meu lugar, eu encontrei o meu lugar em ti. E essa manhã, se existe alguém aqui que ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, você se acha perdido por aí, sem alguém que possa te amar, te conduzir, te levantar quando você cair. Chegou o seu momento de receber Jesus, o único caminho até Deus. Há quem diga que no homem existe um buraco do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Isso é verdade. Isso é verdade. O Senhor está aqui nessa manhã te chamando. Não sei o seu passado, não sei nem o que você fez essa manhã. Parece clichê, mas Ele te recebe como você está. Ele quer te purificar, Ele quer te salvar, Ele quer te levantar e ser tudo na sua vida também. Existe alguém que quer receber Jesus como seu único e Salvador? Existe alguém? Levanta suas mãos. Alguém? Todos salvos? Existe também um segundo convite para aqueles que já receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, que é o batismo com o Espírito Santo. Ele está em nós. Deus quer tanto habitar no seu povo, porque que Ele está em nós e Ele ainda nos cobre com seu Espírito. Existe um revestimento do poder que te habilita para cumprir a obra dEle no seu chamado. E é muito importante. Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica e visível da oração em outras línguas, vem aqui à frente, nós queremos orar por você, para você receber. Há alguém que queira receber o batismo com o Espírito Santo? Alguém? Todos orem em línguas, todos já foram cheios, todos estão cheios. Amém? O Senhor também nessa manhã quer liberar da sua cura. Se alguém está aqui com alguma enfermidade, alguma dor no seu corpo, levante a sua mão, por gentileza. Alguém aqui com alguma dor, enfermidade? Temos uma irmã aqui atrás. Mais alguém? Alguém com alguma dor, enfermidade, depressão, seja lá qual for. Levanta a mão bem alto, que a irmã não está enxergando não. Tem uma aqui. Aqui. Desculpa, irmã, bem na minha frente. Meu Deus do céu. Pode continuar com as mãos levantadas. Eu quero que os irmãos cheios do Espírito imponham as suas mãos sobre eles. 3, 4 pessoas. Senhor, nós sabemos que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, também levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós repreendemos agora toda dor, toda doença. Satanás, tire as suas mãos desses corpos. Saúde divina do alto da cabeça à ponta dos pés. Em nome de Jesus, sejam curados. Amém. Glória a Deus. Senta só mais um minutinho. Obrigado, Camila.